Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos desenvolver aqui mais alguns exercícios dessa parte de eletrodinâmica e vamos falar um pouquinho sobre resistores e resistência. Falar também um pouquinho sobre lei de Ohm. E esses exercícios vão falar exatamente sobre isso, né? Então, só dando ênfase, a gente está fazendo aqui, ó, a análise do item 1.2.3 na página 6, os exercícios de conhecimento em ação, e os que vocês tiveram dúvida, né, os exercícios que vocês me pediram, foram três, né, nessa sessão, foram três. Começando aqui pela questão de número 10. Então tá lá, ó. Para o seu perfeito funcionamento, um equipamento elétrico deve ser percorrido por uma corrente elétrica de 2,2 amperes. Sabendo que a resistência elétrica do aparelho é 50 ohms, ele deve ser submetido a que tensão elétrica? Então, essa questão ela é uma aplicação simples, direta, do que a gente chama de lei de Ohm. O que é a lei de Ohm? É a relação entre a tensão e a corrente elétrica que você produz ao submeter essa resistência, né, esse aparelho, a esse resistor, né, que é o aparelho que tem uma resistência, você submetendo esse resistor a uma tensão elétrica, ele vai ter então uma corrente elétrica transitando por ele. Então aqui, ó, é relativamente simples, né? O que a gente tem? A gente tem o valor da corrente elétrica I, que ele comentou, que é de 2,2 amperes, e ele falou do valor da resistência elétrica do equipamento, né? Vamos lá para a gente relembrar, ó. Corrente 2,2 e a resistência elétrica do equipamento 50 ohms. E aí ele quer que a gente descubra, né? 50 ohms é o valor da resistência elétrica. Vamos apagar isso aqui que ficou mal escrito. Então aqui a gente tem 50 ohms de resistência para o resistor que faz parte daquele equipamento e a corrente 2,2. Então essa relação entre corrente, tensão e resistência do resistor, né, a gente chama isso de lei de Ohm. Então a voltagem ela é igual ao valor da resistência vezes o valor da corrente I. Ou seja, isso aqui é uma função de primeiro grau, onde eu tenho a voltagem variando, gerando uma corrente elétrica que vai variar, e essa relação entre a voltagem e a corrente elétrica depende do valor da resistência do meu equipamento. E se essa resistência ela for constante, né? Se essa resistência ela for constante, a gente pode dizer que aquele resistor seria um resistor ômico. Espera aí que ficou errado aqui também, vamos apagar. Seria um resistor ômico. Um resistor ômico. Então, quando a gente fala de lei de Ohm, a gente está falando dessa relação matemática entre voltagem, tensão, diferença de potencial, que é tudo, né, o nome para a mesma coisa aqui, mesma grandeza física representada por essa letra V, resistência, que é a capacidade que aquele equipamento tem de dificultar a passagem da corrente elétrica, e o valor da corrente elétrica. Então aqui fica simples, é só aplicar direto essa equação. V é o que ele nos pediu, vai ser igual ao R, a resistência, que é 50, vezes o valor da corrente, que é 2,2. Então basta a gente fazer essa continha, que a gente vai conseguir achar que a tensão nessa situação é de 110 volts. E aqui está a resposta. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, voltem, assistam de novo, né? É só você voltar e tentar
assistindo de novo, entender o que é que a gente está falando. Um outro detalhe interessante é que se você tiver mais alguma outra dúvida, posteriormente você pode entrar em contato comigo e a gente conversa sobre ela. Beleza? No mais, um abraço para vocês e até a próxima resolução de exercícios. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Dando continuidade à resolução dos exercícios do livro nosso, do nosso livro digital, na parte de eletricidade, na parte de eletrodinâmica. A questão de número 12, a questão de número 12 do item 1.2.3, 1.2.3, na página 6, conhecimento em ação, a questão que agora então de número 12. Um resistor ôhmico submetido a uma diferença de potencial de 100 volts, então a gente tem aqui uma informação, é atravessado por uma corrente elétrica de 4 amperes. E aí na letra A ele nos pergunta, qual a resistência elétrica desse resistor? Se ele é um resistor ôhmico, então ele respeita o que a gente chama de lei de Ohm. E o que fala a lei de Ohm? Lei de Ohm. O que fala essa lei de Ohm? Ela diz que se você tem voltagens, se você tem tensões, e aí vem um gráfico, Você tem aqui as voltagens, as tensões, e você tem aqui no outro eixo as correntes elétricas I. Se esse gráfico de correntes e tensões, se esse gráfico, se o aspecto desse gráfico é uma reta, vamos apagar aqui porque não ficou bom. Se o aspecto desse gráfico é uma reta, o que isso significa? Significa que você tem voltagem e correntes diretamente proporcionais. E a inclinação desse gráfico vai te mostrar o valor da resistência, resistência. Deu errado aqui de novo. Vamos apagar. O valor da resistência. O valor da resistência é a inclinação desse gráfico. Então, se esse gráfico estiver mais em pé, você tem uma resistência maior. Se ele estiver mais deitadinho, você tem uma resistência elétrica menor. Então, a lei de Ohm ela coloca isso. E como isso é uma função de primeiro grau, é uma reta, o gráfico é uma função de primeiro grau, a equação também é uma função de primeiro grau. Então, você vai ter V, que é igual a quem? É igual a R, que é a resistência, vezes a corrente elétrica I. Então, se você tem voltagem, se você tem corrente, e elas variam de forma proporcional, diretamente proporcional, num ritmo, numa taxa constante, quem é que permite que isso aconteça? A resistência, que é constante. Então, quando ele coloca para nós os dados, fica fácil, é só usar a equação, porque ele diz para nós que a voltagem era 100 volts e que a corrente era 4 amperes, e ele quer a resistência. Então, é só a gente usar a lei de Ohm. A voltagem, igual ele comenta lá, 100 volts e a corrente 4 amperes. Então, aqui entram 100 volts. A resistência a gente não sabe. A corrente, a corrente vai ser 4 amperes. E aí, a gente tem com isso uma resistência que fica 100 dividido por 4, você vai ter aí 25 ohms de resistência elétrica. Vou apagar isso aqui porque não ficou bom. Você tem aqui uma resistência então de 25 ohms. Então, a letra A está resolvida. Vamos lá dar uma olhadinha na letra B. Na letra B, ele fala o seguinte: qual a corrente que atravessa esse equipamento, esse resistor, se você tiver uma diferença de potencial de 200 volts.
Então ele quer agora a corrente elétrica. De novo, você vai usar a mesma equação, né? Opa! De novo, você vai usar a mesma equação, que é a equação de lei de Ohm, V igual a RI. Então, nós vamos ter aqui, ó, V, R, I. Então, ó, a voltagem, 200 volts agora. A resistência, 25 ohms, que a gente acabou de calcular. E qual vai ser, então, o valor da corrente elétrica na situação? É só você dividir. Então, o valor da corrente elétrica vai ser 200 por 25, 200 divididos por 25. Isso vai dar uma corrente elétrica de 8 amperes. Né? Então, a gente tem uma corrente elétrica de 8 amperes. E aí vem a letra C, né? Vamos voltar lá para a gente poder ver essa letra C. Letra C. O que a gente tem aqui na letra C? Né? Trace o gráfico U versus I para esse resistor. Então, ele quer que a gente, né, faça né, o gráfico U em função de I, ou seja, tensão, DDP, em função de I, que é a corrente. A gente praticamente já fez isso, né? Se você der uma olhadinha, a gente já fez o esboço do gráfico. Tá aqui, ó. Então, ó, 0. E aí a gente pega os valores que a gente usou aqui, ó. 100 volts, a corrente era 4 amperes. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, 100 volts, a corrente 4 amperes. Aí você tem o primeiro ponto aqui do gráfico. Dobra a voltagem, 200 volts. Aí nós vamos ter, lá no gráfico, o dobro também de corrente, 8 amperes. Ó. 200 volts, 8 amperes. Então, continua aqui o gráfico. Se a gente fizesse um outro ponto aqui, por exemplo, né, 300, qual que seria o valor da corrente proporcional? Né? Se 100 volts te dão 4 amperes, 200 volts o dobro de corrente, 300 volts o triplo de 4, 12. Então, eu teria 12. E assim por diante, ou seja, é uma variação linear. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar. Mas eu aconselho que, se você tiver um pouquinho ainda de dúvida, assiste de novo essa aula. Assiste de novo a resolução do exercício, que provavelmente você vai entender um pouco mais. Beleza? Então, no mais, um abraço para vocês e até a próxima. Oi, pessoal. Tudo bom, meus queridos alunos? Vamos falar mais um pouquinho sobre eletrodinâmica, fazendo a análise agora da questão aqui de número 13. Então tá lá, ó. Buscando desenvolver novos dispositivos para placas de circuitos elétricos, um engenheiro analisa o comportamento de um resistor. Ele faz medidas de qual corrente elétrica atravessa o dispositivo para diversos valores da diferença de potencial, né, que ele foi submetido. Os resultados estão apresentados na tabela abaixo. Então, aqui ele mostra a tabela, onde a gente vai ter a diferença de potencial, a tensão, a voltagem e a corrente elétrica que transita. Esse Mzinho aqui antes do V significa milivolt. Aqui, miliampere. Como é milivolt e miliampere, não vai fazer diferença na hora da gente fazer a conta, tá? Eu vou até colocar isso na conta, mas vocês vão ver que não vai fazer diferença, né, na hora de fazer a conta. Mas então, ó, vamos para a primeira pergunta dele. Ó. Calcule a resistência elétrica para cada uma das 6 medidas. Então, ele quer que você descubra o valor da resistência elétrica para cada uma desses 2 pares de medida. Então, nós vamos ter que fazer a primeira conta com 20 milivolts e 5 miliamperes. Depois,
24 com o 6, depois 28 com o 7, depois 32 com o 8, e assim por diante. Então vamos lá, ó. Vamos fazer primeiro a conta dos 20 milivolts com a corrente elétrica de 5 miliamperes. Então tá aqui, ó, V, que é igual a R vezes I, né? Tensão, que vai ser igual, né, V igual a R vezes I, corrente vezes a resistência igual a tensão. Mas se a gente está querendo calcular as resistências, a gente vai fazer isso, ó, R, que é igual a V dividido por I, né? R é igual a V dividido por I. Então vamos lá, ó. Primeira continha, né? Resistência na primeira continha vai dar quanto, ó? V, vamos lá, vamos voltar lá na tabela. 20 milivolts e 5 miliamperes. Então tá lá, ó. 20, o que é o mili? 10 elevado a menos 3. Então 20 milivolts é o 20 vezes 10 a menos 3 volts, dividido por 5 miliamperes, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes. Ou seja, que diferença que fez o 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo? Um dividiu o outro, deu 1 do mesmo jeito. Então a continha aqui é praticamente o 20 dividido por 5. Então quanto que vai dar a resistência na primeira montagem? 20 por 5, 4 ohms. E aí, assim por diante, ó, nós vamos ter que fazer isso na resistência na segunda montagem, né, a resistência 2 na segunda montagem, para a gente ver se isso está igual ou não. Ó. Então, agora eu vou usar 24 e 6, depois 28 e 7, e assim por diante. Ó. Então, vamos lá agora. Né? 24 é a voltagem por 6, que é a corrente. 24 por 6, de novo, deu 4 ohms. Resistência 3 vai ser 28 por 7, continua dando 4 ohms. Resistência 4, né? Vamos voltar lá para conferir, ó. Tá vendo? Ó, 24 por 6, 28 com 7, 32 com 8. Então vamos lá, 32 agora, 32 com 8, né? 32 da voltagem e 8 amperes da corrente. Deu quanto? 4 de novo. Então você vai reparar que está dando sempre 4. Até agora o resistor era ômico. Porque se você tem, né, voltagem corrente, aí o resultado deu 4. Outra voltagem, outra corrente, deu 4. Outra voltagem, outra corrente, o resultado é 4. Outra voltagem e outra corrente, resultado de resistência 4. Ou seja, até agora o resistor é ômico, porque o valor da resistência está dando sempre o mesmo. Só que de repente não continua mais. Né? No próximo valor, que é aqui, ó, 34 e o 9. Vamos fazer a continha. Né? Resistência 5 vai ser 34 dividido por 9. Se você fizer essa continha, você vai achar 3,8. Você não achou mais o 4. Ou seja, aqui agora o resistor começou a sofrer mudanças no valor da sua resistência. Ou seja, ele deixou de ter aquele comportamento que a gente chama de ômico. Ele passou a ter um comportamento cuja resistência sofreu variação. Aí não serve mais para ser chamado de resistor ômico. Vamos fazer a conta do último aqui, ó, do último par de valores. Ó. O último par de valores, 36 e o 10. Vamos ver quanto é que vai dar o valor da resistência agora. 36 dividido por 10. Isso está dando 3,6 ohms. Diminuiu mais ainda, ou seja, modificou de novo? Modificou de novo. Então, a partir daqui, a partir desse momento aqui, você passou a ter um comportamento não ômico. E aí, vamos voltar lá na pergunta, ó. Calcule a resistência elétrica para cada uma das 6 medidas. Beleza, já calculamos. Até aqui, os resultados foram iguais. Daqui para frente,
os resultados sofreram mudanças. Mas aí vem a pergunta, o resistor é ômico ou não ômico? Olha, como teve uma parte em que isso sofreu mudanças, essa resistência sofreu mudanças, eu não vou poder dizer que ele é ômico. Eu vou ter que dizer, então, que ele é não ômico, em função dessas mudanças que ocorreram, né, nele. Já que ele não teve o tempo todo, ou seja, ele começou com uma resistência de 4 ohms, mas depois essa resistência caiu para 3,8 e depois caiu para 3,6 ohms. Então, se houve variação, né? Se houve variação, com certeza eu não vou poder dizer. Ele é um resistor não ômico. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Abraço para vocês e até a nossa próxima resolução de exercícios.